Bom, boa noite. Vamos dar continuidade agora, olhando nos olhos dos outros, aos comentários dessa passagem, dessa mensagem do Emmanuel, que eu achei muito bonita e com muitos detalhes. E eu fui ao recurso do nosso velho amigo dicionário, falando sobre, porque o texto começa falando sobre a mente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então fui procurar mente, parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Espírito, pensamento, entendimento, consciência, que é o que ele fala mais adiante, que nós somos a consciência. Então, pensamento é o espírito em si. Quando a gente vê no livro dos Espíritos a criação, que nós somos centelhas divinas, que nós fomos criados daquele fluido cósmico universal, que nós vemos de lá uma produção direta de Deus, como uma centelha, e que com aquela nossa inteligência embutida, ainda acrisolada, né? Presa, como se fosse uma borboleta a nascer lá dentro, com desenvolvimento, é isso? Então, ele fala que a mente, né? É esse... Perdi. Peraí. A mente é esse espelho, tá? E eu fui um pouco mais além, falando sobre pensar, né? O que é pensar? Porque mente, ele vem ligada a pensamento aqui. Pensar, raciocinar, julgar, deduzir, conceber, determinar. Então a nossa mente trabalha com isso tudo, que é o pensamento, né? Ele raciocina, ele julga, ele observa, não é isso? Para determinar o que se vai fazer, tá? E eu achei essa parte da gente entender esses termos importante. E eu fui até lá atrás, porque eu lembrei de uma frase e fui ver de quem era. Penso, logo existo. Isso aí é um filósofo francês, Descartes, lá de 1800 não sei das quantas, que falou isso. A tradução não era nem penso, logo existo, era penso, logo sou. Sou o quê? Sou pensamento, sou mente, sou inteligência, sou espírito. Por isso que eu gostei de ir procurar isso aí. O nosso irmão Humberto tem mais coisa aí, vai. Não, eu discordo dela aqui quando ela usou a palavra acrisolar como uma forma de aprisionar. Não falei como aprisionar. Eu falei que a gente estava na crisálida. Para essa aí, para isso crisálida. Crisálida, mas aqui quando ele falou no acrisolar, no texto, ele se refere ao aperfeiçoar. Tá certo que quando você está na crisálida, né, você está evoluindo e aperfeiçoando para poder voar. Você vai ao lagarto, ele fica ali na crisálida, né, para transformar-se numa borboleta e poder voar. É um aperfeiçoamento, mas não é o sentido de aprisionamento, tá? Isso eu queria só alertar. Posso voltar um pouquinho, falar mais um pouquinho? Quando eu falei sobre o livro dos Espíritos, que a gente era uma centelha divina. E ele fala isso aqui com uma beleza. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição de diamante bruto. Somos criados por Deus como um diamante bruto. E sobre a égide, sobre o comando, sobre a direção do Cristo aqui na terra, né? Somos arrancados daquela, vamos dizer assim, escuridão por falta de conhecimento, e para avançar sobre a orientação do Cristo, que ele coloca aqui como lapidário. Nós somos pedras brutas arrancadas do solo para serem lapidadas.
E aí essa função do nosso planeta. Somos colocados aqui como pedras brutas. E o Cristo é o nosso lapidário. E essa lapidação, dentro do nosso estudo filosófico, né, da nossa religião, ela está voltada intimamente para reencarnações. Tanto que ele diz que ele, nesse livro, ele estuda principalmente esse momento em que você está de uma encarnação para outra. Tanto que ele fala que conduz ao berço, né? É a frase que ele usa aí. Então, cada momento desse... singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros, em trânsito para o berço. Em trânsito para o berço, está vendo? Utilizadas em nossa escola de regeneração. Então, se nós estamos em processo de evolutivo, saindo desse planeta de expiações e provas para um de regeneração, esse momento nosso aí de regenerarmos, de nos aperfeiçoarmos, tá? De deixarmos de ser pedras brutas e sermos luz, isso é, brilharmos, isso tudo estará sendo realizado através do processo da reencarnação e esse período entre uma encarnação e outra, que é chamado de palavra. Vocês falaram aí, não falaram? Vocês vão pesquisar depois. Eu sei. Erraticidade. Lembrei. Erraticidade. Período entre uma encarnação e outra. Se encarnou, vai para a erraticidade, período, volta. É cobrar de você depois. Quem não responder, você fica de Você castigo. tem o período da morte entre o berço e a morte, que é a vida terrena. E entre a morte e o berço, que é a erraticidade. Que é um período também que você não deixa de evoluir. Então a prova está aqui que ele mesmo fala nesse período em que você aprende também, estuda para poder se lapidar. Tá? Vamos lá. De várias filosofias, tá, trabalham isto. Não é só o espiritismo que usa dessa forma. Você transformar a pedra bruta em algo que brilha. Isso vem lá dos alquimistas também, né? Os alquimistas queriam pegar pedra para transformar em ouro, tá? E você vê que e na realidade o que eles procuravam era exatamente a evolução espiritual, tá? Era aquele homem bruto virar algo que brilhasse, ao espírito de luz. É interessante de pensar nisso. A humanidade sempre buscou, até em termos materiais, alguma coisa que resplandecesse, que brilhasse, né? Ele nunca foi à procura do escuro, das coisas pretas. Ele foi assim, que não tivesse cor, luz. Ele sempre foi alguma coisa que brilhasse. Me veio isso à cabeça agora. Você vai pensar. Aqui no futuro nós conversamos. Uma outra coisa que eu achei muito bonita aqui também, que definindo por espelho da vida, definindo a mente, né? Que ele chegou lá, começando a mente é o espelho da vida. Ele está falando da mente, do pensamento, nós. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e desfazendo para acrisolar, que é aperfeiçoar, e sublimar, que é purificar. Então, quando ele bota coração, ele está falando de sentimento, né? A mente, o coração da mente seriam os sentimentos, e o cérebro físico, vamos dizer assim, que é onde o espírito atua, seria o que vai provocar esse pensamento, e a força desse pensamento vai de todos nós, para transformar, para destruir, para medalar, para fazer tudo, através da força do pensamento. A força do pensamento, ele acaba gerando as ideias, como ele diz. Das ideias
gera-se a Mais devagar. atitudes, Vai mais devagar. palavras e ação. E a ação gera manifestações de espírito. E nessa ação, essas manifestações podem ser boas ou ruins. E através dessas atitudes e manifestações é que você será alavancado para um mundo melhor ou permanecerá evoluído. Tinha uma coisinha antes dessa sequência que ele falou, que eu acho que é importante. Em todos os domínios do universo viva, pois, a influência recíproca. O que é reciprocidade? É um fazer pelo outro, um influir no outro. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Dependemos uns dos outros e repercutimos as nossas ações, as coisas que fazemos nos outros. Daí ele vem com aquela, né? O reflexo esboça emotividade, porque tudo reflete. A emotividade gera ideia, a ideia determina, eu tenho uma ideia, aquilo vai determinar a minha atitude e as minhas palavras. Tá? Isso. Atitude e palavra significa ação. Que vão para as ações. Então, a gente tem que pensar que não estamos sozinhos e dependemos uns dos outros. Em tudo e que fazemos, inclusive no nosso pensar. No nosso pensar, eu estive com fulano, mas não falei nada, não xinguei ele, mas pensou. E vai repercutir. Porque a força do pensamento eu acho que ainda é maior do que a das palavras. Ditas, né? Diga a distância. Ok. Aqui?